Todas as vezes que eu realizo esse gesto aqui, que faz muito tempo que eu não faço, mas já fiz muito, dá vontade de dizer assim, cadê o maestro? Quando eu estou aqui. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. Deus, nosso Pai Criador, abençoe nossas lutas. Eu peço licença a vocês e aos advogados dos direitos autorais para fazer um registro dessa imagem, porque isto é a realização empírica daquele mandamento que o Espírito de Verdade escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. O segundo, instruí-vos. Eu faço questão de fazer um registro. Muito obrigado. É uma honra o convite que recebi para participar dessa festa. Isso é uma festa. Comemoração de 100 anos de uma instituição que conduz os seus trabalhos da forma como nós conhecemos os princípios das instituições espíritas. É realmente um feito, especialmente neste país de tantas carências, tantas dificuldades. Apesar do tema específico da nossa reflexão hoje, eu gostaria de lembrar um pouco quem foi Leon Denis. Leon Denis é o espírito filosófico mais destacado e refinado do espiritismo. A frase mais conhecida de Leon Denis, colocada na sua obra mais famosa, o Espírito, que me fugiu agora, os princípios do ser, do destino e da dor. A inteligência dorme na pedra, se agita no vegetal, sonha no animal e se esclarece e desperta no homem. Com essa frase, Leon Denis condensa e ao mesmo tempo lança luzes cristalinas em pelo menos 8.000 anos de filosofia. O que é a filosofia? O amor da sabedoria. Mas não a sabedoria estéril, acadêmica, infrutífera. A sabedoria do ser em si. Porque já no livro dos Vedas, traduzidos para a humanidade pelos rishis, os médiuns indianos, 6.000 anos antes de Cristo, tem uma frase na Todas as vezes que eu realizo esse gesto aqui, que faz muito tempo que eu não faço, mas já fiz muito, dá vontade de dizer assim, cadê o maestro? Quando eu estou aqui. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. Deus, nosso Pai Criador, abençoe nossas lutas. Eu peço licença a vocês e aos advogados dos direitos autorais para fazer um registro dessa imagem, porque isto é a realização empírica daquele mandamento que o Espírito de Verdade escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. O segundo, instruí-vos. Eu faço questão de fazer um registro. Muito obrigado.
convite que recebi para participar dessa festa. Isso é uma festa. Comemoração de 100 anos de uma instituição que conduz os seus trabalhos da forma como nós conhecemos os princípios das instituições espíritas. É realmente um feito, especialmente neste país de tantas carências, de tantas dificuldades. Apesar do tema específico da nossa reflexão hoje, eu gostaria de lembrar um pouco, né? Quem foi Leon Denis? Leon Denis é o espírito, né, filosófico mais destacado e refinado do espiritismo. A frase mais conhecida de Leon Denis, né, colocada na sua obra mais famosa, o Espírito, que me fugiu agora, os princípios do ser, do destino e da dor. A inteligência dorme na pedra, se agita no vegetal, sonha no animal e se esclarece, desperta no homem. Com essa frase, Leon Denis condensa e ao mesmo tempo lança luzes cristalinas em pelo menos 8.000 anos de filosofia. O que é a filosofia? O amor da sabedoria. Mas não a sabedoria estéril, acadêmica, infrutífera. A sabedoria do ser em si. Porque já no livro dos Vedas, traduzidos para a humanidade pelos rishis, os médiuns indianos, 6.000 anos antes de Cristo, tem uma frase nas Vedas, os Vedantas, tentando esclarecer e definir o que é o espírito humano. E nessa Upanishad encontramos a seguinte frase: é o desperto naquilo que dorme. Por volta do final do século XIX, Leon Denis, com base nas revelações trazidas pelos Espíritos de Deus, nos traz essa pérola de esclarecimento de toda a lei do progresso, uma das leis naturais a nós outorgadas pelo Criador. O ser inteligente dorme na pedra, se agita no vegetal, sonha no mineral e desperta no homem. E eu ouso acrescentar para esta Assembleia Cristã, se sublima com o Cristo redivivo. É isso que Leon Denis deixou para nós. Não bastasse as suas lúcidas lições acerca da vida espiritual na sua obra No Invisível. A filosofia, toda a história da filosofia, desde os Vedas, passando pelos pré-socráticos, Pitágoras, a escola pitagórica, que bebeu dos Vedas indianos, com Heráclito de Efésios, passando por Sócrates e Platão, que Kardec intuiu que muito bem poderiam ser dois dos discípulos de Jesus, Sócrates e Platão, tal como ele escreveu na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Tamanha a identidade do pensamento e da postura moral desses dois filósofos com a moral do Cristo. Toda a filosofia cristã dos pais da Igreja, que tem o seu expoente Agostinho de Hipona, o seu exemplar, a sua luz mais vívida, o Santo Agostinho, que é um dos pilares não só da Igreja cristã, mas sobretudo
da própria codificação espírita. Chegando até o século XVIII, na filosofia de Immanuel Kant, passando pelo iluminismo de Jean-Jacques Rousseau, em nossos dias, Herculano Pires, o filósofo espírita brasileiro, com o esclarecimento trazido pela misericórdia de Deus através do trabalho incansável de Allan Kardec, nós tivemos a coroação de todo o pensamento racional já registrado historicamente pela filosofia. Quando Allan Kardec traduz nascer, viver, morrer, renascer ainda, tal é a lei, permitiu a Leon Denis a dedução divinamente inspirada da sua frase esclarecedora. Porque toda a história da humanidade se esclarece com o Espiritismo. Toda a filosofia ganha o seu apogeu com o romantismo, o movimento filosófico no seio do qual surgiu o Espiritismo, a recuperação, o resgate do espírito da iniquidade do materialismo. É só isso que nós devemos aprender. Então é uma honra para mim participar dessa festa. E como modelo de cristão, como exemplo de moral e de ética, palavras que a contemporaneidade parece tentar relevar à segunda categoria, Leon Denis, na introdução de sua obra, nos concita a pedagogia espiritualista. Kardec já havia nos convidado a combatermos o materialismo. A função precípua do Espiritismo é combater o materialismo, porque o materialismo nihilista, na sua formulação contemporânea pela filosofia de Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, leva ao nada existencial. O nada antes da gestação e o nada depois da morte. Kardec deduz: a função precípua do Espiritismo é combater o materialismo filosófico, esse nihilismo existencial antes da gestação e nada depois da morte, porque isso leva ao desespero existencial e ao suicídio. Não era profética a fala de Kardec, era antecipadora, racional da conclusão a que a filosofia positivista, pura e simplesmente, estava nos conduzindo. E os nossos tempos retratam com infeliz realidade e perfeição esta situação. A Organização Mundial de Saúde diz que a doença incapacitante para o trabalho que mais vai atingir a população da humanidade nos próximos 20 anos é a depressão. O nihilismo materialista deve ser combatido por isso. Só o Espiritismo nos mostra a nossa origem e a nossa destinação. A nossa origem é em Deus. Santo Agostinho, o Espírito Divino, que nos concitou na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, a busca pelo autoconhecimento como a receita prática mais eficaz de sermos felizes nesta existência. Não é na próxima, é já. É felicidade já, mas felicidade não como atendimento puro e simples das sensações orgânicas. Não, felicidade tal como conceituada pelo filósofo alemão Immanuel Kant, a satisfação plena de todos os anseios existenciais, no presente e no futuro. Esta é a definição kantiana de felicidade.
Santo Agostinho nos diz, na sua obra Confissões, que tudo o que nós fizemos ou deixamos de fazer é para sermos felizes. Por que, nos diz Santo Agostinho? No momento da nossa criação, infelizmente a maioria de nós esquece disso. No momento da nossa criação, nós conhecemos a felicidade plena, que Jesus, no sermão elevado do monte, chamou de bem-aventurança. Esse é o estado de felicidade plena de criaturas. Santo Agostinho disse que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer é para recuperarmos esse estado de alma. Porque no momento da criação, nós vivemos a felicidade plena como a bem-aventurança. Por quê, irmãos? Qual é a nossa origem? Deus. Qual é a nossa destinação? Voltarmos para Deus. E a presença de Deus é o quê? Bem-aventurança. Nós temos gravado em nós, como seres infinitos, ainda confundimos muito esse termo. O Espírito é infinito, Deus é eterno. Eterno é o que não tem começo e não tem fim. Nós temos começo, mas não temos fim. A nossa origem é marcada no tempo e no espaço, metaforicamente falando, das mãos de Deus. Neste momento da criação, nós conhecemos a bem-aventurança. É por isso que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer é para recuperarmos esse estado. Graças à misericórdia de Deus, esta tarefa é exclusivamente nossa, para que ao final da nossa trajetória de vida, os méritos pela própria autorrealização. Por isso que Deus nos deixa livres. E aí a gente dá uma no cravo, outra na ferradura. Acerta uma e a duas. Mas somos livres para errarmos e acertarmos, para cairmos e nos levantarmos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Foi isso que a doutrina espírita veio nos trazer. Foi isso que Allan Kardec organizou, coordenou esse trabalho da forma tão gratificante para nós, salvadora, consoladora para toda a humanidade, em sacrifício da sua própria saúde. Agora, essa trajetória, este conhecimento de sermos espíritos em processo de aprendizado reencarnatório, por si só, não é suficiente. Por incrível que pareça, meus estudos de aprofundamento em filosofia indiana, yoga e meditação que eu fiz na Índia em 2011, me mostraram uma triste realidade que Gandhi, Mahatma, já destaca em sua autobiografia. Minha vida e minha procura pela verdade. A constatação que fiz na Índia é que o simples fato de você saber que é um espírito em processo reencarnatório, por si só não é sinônimo de elevação espiritual. Qualquer criancinha sabe na Índia que é um espírito reencarnado. Qualquer criancinha. Mas a Índia mostra para o mundo hoje uma das suas faces mais tristes, como mostrou em toda a sua história pela tradição brahmane da distinção cruel do sistema de castas, abolido pela luta, inclusive, de Mahatma Gandhi, constitucionalmente na década de 1980. Mas ainda demonstra a realidade cruel desse sistema impregnado nas almas e nos sentimentos. A Índia mostra para nós a violência triste contra a mulher. Uma das constatações mais difíceis que eu fiz lá foi ver que todo o trabalho pesado, inclusive servente de pedreiro, na Índia, é feito por mulheres. Só a doutrina espírita esclarece pelo modelo, pelo paradigma
pelo Paráclito de moralidade que nos mostrou qual é o exemplo de perfeição espiritual, moral para a humanidade? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Jesus é o modelo para nós. Agora, falar de Jesus é difícil. É muito difícil. Por quê? Jesus veio para nos exemplificar, para mostrar. Vocês não estão entendendo como é que se segue a lei? Eu vou aí dar um pulinho aí para mostrar para vocês. No budismo tibetano tem uma figura chamada Bodhisattva. O Bodhisattva tem vários exemplos, mas um mais destacado numa obra chamada O Livro Tibetano do Viver e do Morrer, de Sogyal Rinpoche. Sogyal Rinpoche é um dos discípulos do Dalai Lama. E nesse livro tibetano do Viver e do Morrer, Sogyal Rinpoche mostra essa figura do Bodhisattva. E conta a história que um monge estava no final da sua existência, eles percebem, como médiuns que são destacados, no momento de aproximação do seu desencarne. Se recolhe e se prepara para o desencarne. Sócrates, um filósofo grego do século IV a.C., dizia que filosofar é preparar-se para a morte. Sogyal Rinpoche nos mostra que o Bodhisattva é um espírito encarnado, e este espírito encarnado, monge, estava orando, pedindo antes do desencarne para reencarnar em mundos infernais, para poder servir de auxílio àqueles irmãos que lá se encontram menos esclarecidos. E nós, espíritas, oramos quando pegamos uma gripe H1N1, ficamos com medo do desencarne próximo, ao desencarnarmos irmos direto para nosso lar. Ninguém está querendo saber de mundo de sofrimento, de forma nenhuma. O que fez Jesus? O que fez Jesus? O que é Jesus, senão o representante maior da humanidade, do planeta Terra? O Bodhisattva por excelência, aquele que pediu e foi escolhido para reencarnar no mundo de provas e expiações, para servir de modelo, o paradigma moral por excelência. E a nossa dificuldade é: eu não sou Jesus. A gente ouve muito isso. Não sou Jesus, não sou capaz disso ainda. Nosso tema aqui é perdão. E é um dos temas mais espinhosos. Eu não sei porque eu fui escolhido. Porque eu fui escolhido. Eu sei, na verdade eu sei porque eu fui escolhido. Como diz o Raul Teixeira, eu não vou falar, senão vocês vão perder a amizade comigo. Porque eu fui escolhido para escrever um livro, A Força do Perdão. O perdão é um espinho tão dolorido para nós. A minha sogra, na sua honestidade fervorosa, cristã da tradição católica, diz que quando ora o Pai Nosso, quando chega na parte perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, ela tem vontade de pular. Você também, né? Eu pulo. Mas o que tem este conceito de tão importante para nós, que mereceu de Jesus tanta dedicação para nos ensinar? Se nós pegarmos a história dos evangelhos, nós vamos ver que Jesus se dedica muito a nos ensinar o perdão. Jesus chegou para a gente e falou assim: vocês não estão entendendo as leis que Deus deixou para a humanidade, as leis naturais, né? Vocês não estão sabendo cumprir a coisa, né? Já tem vários profetas antes de mim. Então eu vou fazer assim: eu vou condensar para vocês a lei. Todas as leis e todos os profetas antes de mim
todos os ensinamentos, portanto, toda a filosofia e toda a religião pode ser resumida na seguinte frase. Por favor. Que representa a lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí todas as leis e todos os profetas. Ele não estava falando das leis e dos profetas da tribo de Judá. Ele estava falando dos Vedas, dos Vedantas indianos. Ele estava falando do zoroastrismo. Que era a religião persa. O primeiro profeta a divulgar a existência do Deus único não foram os judeus, foi Zoroastro, onde a tribo de Abraão foi escrava na Babilônia, e onde bebeu deste conhecimento do Deus único, que é do zoroastrismo. A primeira tribo, o primeiro grupamento, a primeira etnia que adotou a prática da religião segundo Deus único foram os judeus. Mas Jesus, quando diz, eis na lei de amor todas as leis e todos os profetas, ele estava falando da filosofia indiana, vedântica, ele estava falando da filosofia pré-socrática, ele estava falando da filosofia de Sócrates e Platão, cujos fundamentos morais são semelhantes, tanto que Kardec reconheceu, podem ser discípulos de Jesus, esses dois espíritos, Sócrates e Platão. Ele estava dialogando com toda essa tradição filosófico-religiosa. A nossa ingenuidade, a nossa infantilidade é pensar que ele estava facilitando as coisas para nós. Porque logo em seguida ele complementou. Vocês ouviram até hoje? Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. O odiar aí não tem o sentido que tem hoje essa palavra. Odiar, naquela época, significava amar menos. Então, Jesus fala, vocês ouviram sempre? Amar os amigos e odiar os inimigos. Não. Eu venho para vocês e digo o seguinte: amai os vossos inimigos. Bendizei a quem vos maldiz. Orai por eles. A lei de amor que Jesus veio exemplificar não é amar simplesmente a quem nos ama. O que ele fala com relação a isso? Era uma no Pedro e uma nos fariseus, não é? Se vocês amarem só os que vos amam, até os fariseus fazem isso. Não está fazendo nada mais. Não, eu digo, amai os vossos inimigos. Bendizei a quem vos maldiz. Orai por eles. E nós, que já somos estudantes da doutrina espírita, quando tomamos uma fechada no trânsito injusta, nós damos logo uma bênção para o irmão. Meu Deus, irmão! É assim que a gente aplica esse ensinamento. Mas não é difícil, porque Jesus se empenhou em mostrar como isso é possível. Começando pelo perdão deste espinho na carne de nós, espíritos encarnados. Por que ele se empenhou tanto em nos ensinar o perdão? Porque o amor, os Vedas e os Vedantas já falavam. O Velho Testamento já fala, a tradição rabínica judaica já fala do amor. O Bhagavad Gita, o livro sagrado da tradição Vaishnava indiana, os Hare Krishnas, já fala do amor. Mas no seio da mesma comunidade, entre os membros da mesma família, do mesmo grupo, Jesus veio inaugurar a família universal. Mas para isso ele precisava, sabedor que era das nossas condições evolutivas, de uma ferramenta eficiente para nós começarmos a aprender a amar. E essa ferramenta é o perdão. Porque o perdão é absolutamente inédito na história da humanidade. Nenhum profeta antes de Jesus
tinha intuído esta força divina. Aí Pedro, tá bom, mestre, tudo bem, entendemos. Depois do episódio da mulher adúltera, Pedro, entendemos. Até quantas vezes então, né? Nós, bem Pedro. Até quantas vezes então vou ter que tolerar isso e perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? O que Jesus respondeu para ele? Eu nunca fui muito bom de geografia, quanto dá isso? Não? 7 vezes 70? 490? 490 vezes. Aí vem o Emmanuel e fala para o Chico assim: não, legal, é por pecado. Não é a vida inteira, não, é por pecado. Pecado, como Jesus falou para os velhos, anciãos: quem de vocês nunca pecou, atire a primeira pedra. Pecado, na sua origem grega, significa tão só e simplesmente errar o alvo. Todas as vezes que nós empreendemos uma ação física ou moral e não acertamos o alvo, nós pecamos. É só isso. É só isso. Não tem este sentido de danação perpétua como a tradição católica tentou nos convencer. Não, simplesmente errar o alvo. Por isso Jesus falou: quem de vós nunca errou o alvo nas suas ações, nos seus sentimentos, e tem a garantia de que nunca errará? Condene. E nos diz o evangelista que foram saindo primeiro mais velhos. E Pedro, e Pedro estava falando com o meu irmão ontem em Barulho, quanto eu apanhei da minha mãe para ser loucura. E eu garanto para vocês, por isso que o exemplo para mim foi importante. Eu não bati nos meus filhos bocudos. Não adianta nada. Eu continuo bocudo. Mas Pedro era bocudo. Tudo bem, mas até 490 vezes, então? O ano passado eu fui apresentado, com 55 anos de idade, eu toco lá, eu gosto de tocar, eu faço palestras cantadas, no YouTube tem palestra cantada minha que eu gosto de fazer em dia de festas, nas casas espíritas. Porque eu sempre toquei violão, gostava de tocar, cantar, ajudei a pagar minha faculdade tocando em boteco. Antes eu tocava para vila, hoje eu só toco pagode, só pagode. Mas ano passado eu fui apresentado, me afastei da advocacia, eu tive um rol de marceneiro, luthier, e eu machuquei, sofri um acidente no trabalho e machuquei, professor, do violão, o dedão, o canto da unha do dedão. Saí para a praia com a família no final de ano, era férias, fiz asepsia, curativo, e vou para Florianópolis. Estou lá em casa, 7 dias. O coração passou para a ponta do dedão. Eu acho que a coisa não está boa. Minha esposa disse: teimoso, eu falei para você ir no médico. Se não precisar, eu acho que eu vou. No 8º dia eu fui no médico. O médico olhou e falou assim: não, doutor. O senhor trincou a unha também, não machucou só a cutícula. Trincou a unha e encravou. Eu fui apresentado a tal da unha encravada. O que nos diz Jesus? Se eu colocar a minha unha encravada 490 vezes debaixo do pé do meu irmão pisar 490 vezes a minha unha encravada, eu tenho que perdoar 490 vezes. Aí eu pergunto para vocês: se eu colocar o meu pé 490 vezes, ou se eu deixar o meu irmão pisar 490 vezes na minha unha encravada, a coisa não está errada só com o meu irmão. Não é o caso. O Dalai Lama diz o seguinte: quando alguém vem nos dar um presente, vamos imaginar que algum 13 bocados viesse me dar um relógio
muito caro. Eu, fingindo ser humilde e honesto, falava assim, não. Não aceito isso, eu não mereço esse relógio, não mereço essas joias que eu sou mulher, né? De quem continua sendo presente? De quem vem dar, né? Dalai Lama fala assim é ofensa. Se você não recebe a ofensa continua sendo do ofensor. Por que é que Jesus nos ensinou o perdão? Para a gente passar por besta? Trouxa? É um engorizador? Jesus queria isso de nós? Dá para imaginar o mestre desejando que a gente passasse por trouxa? Alguma coisa ele sabia que a gente não pegou ainda. Vamos analisar o Pai Nosso? Eu tenho tempinho, 10h32, 10 para as 11, tá bom? Analisemos o Pai Nosso. Nosso irmão fez uma análise, uma leitura divinamente inspirada para nós aqui no início. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. É devoção e rogativa. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Submissão da minha força essencial, à vontade do Criador. Aí chega a hora que minha sogra tem vontade de vazar. Perdoai as nossas ofensas. E ela está absolutamente certa, porque nessa parte não é rogativa, não é devocional, mas é condicional. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como, na medida em que, na mesma proporção em que eu perdoe quem me ofende. Jesus usou as suas últimas forças físicas para ensinar o quê? Perdão. É para a gente ser trouxa? Não. O que ele sabia então que a gente não sabe ainda? Gente, da minha dificuldade tão grande de perdoar. Eu falo e tento provar, professor, depois o senhor me fala o que eu tenho que estudar mais. Tem um cantor da minha época, da MPB, tem da minha geração, não precisa falar a idade, pelo amor de Deus. Conhece o Djavan? Djavan tem uma música que se chama Esquinas, e que tem uma frase que é perfeita para a gente analisar essa força do perdão. Essa música diz mais ou menos assim: só eu sei as esquinas por que passei, só eu sei. Só cada um de nós aqui sabe as dores que passa, as dificuldades que enfrenta no aprendizado difícil da lei do amor. Mas tem a frase que me toca, que diz assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, sabe lá quanto eu já começo a me pensar como espírito reencarnado. Quando a frase de Paulo começa a me tocar profundamente, porque o Paulo pergunta, a gente conhece a história de Paulo, do Saulo que se converteu verdadeiramente. Ele dizia no início da sua trajetória: por que é que eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero? Por que é que eu, sabendo ser espírito, eu não ando como espírito, eu não vivo como espírito? Paulo, no final da sua trajetória existencial, se recuperou. Quem lê Paulo e Estevão sabe da dureza que foi a vida do Paulo e da dureza que foi o coração do Paulo no início da sua trajetória religiosa. Mas no final da sua existência, encarnado naquela existência, ele pôde dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quando eu, já estudante da doutrina espírita, sabedor que sou, que
espírito reencarnado para aprendizado e que tenho talentos e vícios inerentes à minha condição, e que, como eu, o meu irmão que pisa 490 vezes na minha dor, se eu já reajo diante do ensinamento de Jesus naquela situação de uma forma que eu entendo mais condizente, compatível, coadunada com a lição do mestre, e meu irmão ainda não, se eu pensar que talvez seja porque eu já tenha tido experiências nesta área, que eu sou tão rigoroso com ele, e ele não responde, ainda que eu escane, que eu tenha vontade de esganar, ele não vai responder, porque ele não tem a mesma experiência passada que eu. Será que eu não estou cobrando de quem não tem para me dar? Se eu cobro de quem não tem para me dar, o problema não é dele. O problema é meu. O perdão é para isso. É para me libertar da mágoa, do rancor, que resistentes no tempo se transformam em ódio, que me corrói por dentro como um verme roedor, como diz o Nietzsche. O perdão que Jesus exemplifica até nos seus últimos suspiros de vida encarnada é libertação. Tira das nossas costas a montanha de mágoa, de rancor, de ódio, de dor, e principalmente não fecha as portas para o equivocado, ao seu soerguimento, ao seu arrependimento sincero, ao seu crescimento. Misericórdia eu quero, diz Jesus, em nome do Pai, não a morte. O Pai não quer a morte do pecador, mas sim a misericórdia. O arcebispo anglicano Desmond Tutu, junto com Nelson Mandela, sul-africanos que são, receberam o Prêmio Nobel da Paz por terem promovido, sob o fundamento cristão do perdão, promoveram a reconciliação dos povos na África do Sul, do oprimido negro ao opressor branco. Quando da eleição do Mandela para presidente, toda a comunidade internacional temia por um massacre da etnia branca pela etnia negra que agora estava no poder. Desmond Tutu e Nelson Mandela promoveram a reconciliação de uma nação às portas da tragédia com base no perdão. Quando Jesus inaugura este conceito, traz para nós esta força, nos revela a força do esquecimento total das ofensas, ele permite isso. Que as nações inscrevessem, adotassem nas suas constituições estatais o Instituto do Perdão. Porque pensamos nós equivocadamente que a lei anterior, do olho por olho, dente por dente, a lei do talhão, que tanto nos choca hoje, era tão ruim assim. Era um avanço. A lei do talhão já era um avanço. Porque a primeira lei escrita que a humanidade conhece está lá no Museu do Louvre. É o Código de Hammurabi, é uma pedra preta imensa desse tamanho que está escrito lá. O Código do Imperador Persa Hammurabi. E no Código de Hammurabi diz o seguinte: aquele que tolera a liberdade do outro, que amarrar o outro injustamente, deve morrer. Era tolir a liberdade, morte. Era desproporcional. Então o olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, já trazia uma certa proporcionalidade. Não era, para aquela época, absolutamente tão absurdo. Quando Jesus renova isso tudo, por quê? Porque ele já conhecia a gente. Ele sabia do que nós seríamos capazes. E ensina, exemplifica: Pai, perdoai-os. Estão aprendendo isso.
Ele sabia do que nós ignoramos. A nossa destinação e a nossa origem. O que Jesus diz para nós? Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria mais do que eu. Mas não. Como antes do mundo eu vos escolhi para estardes no mundo, eu vos amo mais que o mundo. Por que a gente ainda pensa tanto quanto Paulo? Se eu sei que eu sou um espírito reencarnado, por que eu não ando como um espírito reencarnado? Por que eu não vivo como um espírito reencarnado? Nesse livro, eu registrei em 2002, 2003, 2004, meus primeiros trabalhos como médium, servindo de ferramenta, tratamento que os espíritos ministram em sofredores do mundo triste, do mundo espiritual triste. E essas histórias, meu espírito protetor me recomendou não divulgá-las naquela época, e elas ficaram escondidas por 10 anos. Em 2014, ele me autorizou a divulgar essas histórias. E, infelizmente, a maior parte delas eu perdi, que eram feitas gravações, e passei para o computador e o irmão vírus pegou o computador e detonou com tudo. Não foi o caso. Mas algumas que permaneceram, ele me autorizou a divulgar. E se trata de histórias de espíritos muito falidos, necessitados, e que faliram em condições, aquelas tais que Jesus fala assim: muito será pedido a quem muito foi dado. E o problema maior nosso, depois do regresso para o mundo espiritual, é não nos perdoarmos. Porque a gente vê que a gente fez muito conta de porqueira, como dizia meus avós. Não faz conta de porqueira, coisa miúda. Quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente vê que a gente foi muito duro, a gente foi inexorável, a gente foi, às vezes, cruel. E fez conta de coisas muito pequenas. Eu peço licença para vocês, não tem nomes aqui revelados, mesmo porque não faço como Dom Ivone Pereira, antes de conversar com os que não se identificaram. Eu converso muito com mistério. Mas são retratos de vida muito doídos. Eu peço licença para contar para os irmãos e o auxílio, porque muito provavelmente, segundo o nosso irmão Márcio, que acaba de ver com muita satisfação, ele me acompanha nessas histórias que eu narro. Então, respeitemos a dor dele, que já está sendo curado. Esse irmão se via fechado num edifício escuro do seu interior, sem qualquer luminosidade, caminhando de um lado para o outro, defendendo esse edifício como uma fortaleza inexpugnável, pelo empenho da sua força, da sua vontade, da sua violência de sentimentos. Era inacessível a qualquer pessoa que tentasse atingir. A espiritualidade amorosa, tentando resgatá-lo desse triste quadro de dor, produz a sua aproximação na casa espírita, onde ele combatia a doutrina, e ele é tomado de surpresa, falando por intermédio de um intermediário. Essas imagens mostravam um profundo conhecedor da letra evangélica. E defendia-se contra os argumentos do terapeuta espiritual na reunião mediúnica com a autoridade de um conhecedor, de um exegeta dos evangelhos canônicos. Mas apegava-se somente à letra. O espírito transmitido pelo doutrinador, ele zombava, dizendo tratar-se de heresia. Aprofundado o tratamento e a regressão de memória que foi sendo realizada pelos trabalhadores de Jesus, ele consegue vislumbrar um momento da sua trajetória existencial que o levou à flagrante queda que fizera com que ele se
encastelar-se naquela masmorra de pedra escura que ele mesmo construíra na sua mente. Aos poucos, com o auxílio do Pai, por intermédio dos trabalhadores abnegados de Jesus, a sua memória foi se refrescando e ele foi se permitindo mergulhar cada vez mais fundo na sua própria história de vida. E de repente ele se vê no centro daquela nave eclesial imensa que ele transformara deliberadamente em prisão para se defender do imenso remorso que o acometeu. E ele vislumbra o momento crucial da sua flagrante queda, quando presidia um tribunal do Santo Ofício. A genialidade, a capacidade, o conhecimento da letra evangélica que ele valia-se para a acusação dos seus executados, mostraram o conhecimento e a força potente da lei que cobra mais a quem mais foi dado. E ele não se perdoava, porque era um gênio. A sua fala fluida, constante, a sua retórica impoluta, o seu conhecimento canônico das leis não permitiam qualquer tipo de defesa. Mas no momento, no ápice daquela sessão de julgamento, a sua genialidade se revelava ainda mais forte e grandiosa. Porque sob suas ordens, aquele herege seria julgado e receberia agora a sua sentença de absolvição ou de condenação. E sob seus comandos, vários fiéis se encaminhavam até o altar-mor daquela igreja, daquela imensa catedral de pedras, e traziam com muito sacrifício a imagem, a estátua esculpida numa enorme tora de madeira do santo padroeiro. Retirava-se das vestes a corda, o cordão que a envolvia, passava pela estrutura do telhado daquela edificação, uma das pontas, homens seguravam, amarravam a outra na cintura do santo, com muito esforço erguiam a imagem e a outra ponta faziam um laço definitivo que passava no pescoço do acusado. Ao seu comando, os fiéis soltariam a estátua. Se ele sobrevivesse, seria inocente. E assim faziam. E na sua lógica insana, este nosso irmão se isentava de responsabilidades perante toda a comunidade, porque quem ia julgar o herege não seria ele, mas o santo. E assim fez. Quando caiu em si desse seu tirocínio intelectual, percebeu que o tribunal da sua própria consciência não se permitira enganar. E ele se encastelara por séculos e séculos de remorso. Se transformou num verdadeiro bloco de gelo, escravizando outros espíritos num mundo de sofrimento, para simplesmente não sofrer mais a dor da consciência. Mas a misericórdia divina é tamanha que, com o esforço abnegado dos tutelares de Jesus, este irmão, caindo em prantos, se entrega para o tratamento espiritual que se iniciava. E levantando-se do chão frio daquela sua masmorra, se encaminha para a porta principal da sua catedral, que ele permitira agora abrir. E amparado começa a deixar a sua igreja.
E qual não foi o seu assombro ao vislumbrar, no piso frio da imensa praça que se estendia à frente da igreja, 400 corpos empilhados, aparelhados, alinhados, um na frente do outro, resultado daqueles dias de julgamento que ele conduzia. E ele volta assustado, correndo novamente para o interior da igreja, e o seu pranto é ainda mais doido, inconsolável. É soerguido pelos trabalhadores de Jesus e levanta os seus olhos em direção às portas da igreja, que agora se iluminam totalmente, aniquilando todo o pesar que caía sobre aquele ambiente. E ele vislumbra em prantos uma fila se estendendo novamente pela praça, mas de espíritos agora, já demonstrando a elevação moral que transmitiram aos seus perispíritos mais luminosos, enfileirados em ordem, sorrindo, convocando 400 espíritos daqueles seus condenados, já lançando hosanas ao Pai e o convidando com um sorriso fraternal. Vem, meu irmão, sai dessa dor, se perdoa, porque nós já te perdoamos há muito tempo. Esse nosso irmão se entrega e inicia a sua recuperação. Esta é a lição que Jesus queria nos trazer. Nenhum espírito reencarnado tem motivos para depressão, para sofrimento, para dor aqui. Ninguém engana o tribunal da consciência. Todos nós que já estamos encarnados, já nos arrependemos sincera e honestamente dos nossos equívocos passados, para que pudéssemos programar uma nova existência. O Pai não quer a morte do pecador, mas a misericórdia. É isso que o perdão faz conosco. Nos liberta para nós tomarmos as nossas cruzes, tomarmos as nossas camas, as nossas depressões, os nossos transtornos obsessivos compulsivos, as nossas síndromes de pânico, e caminhemos em busca do caminho, do retorno para a verdade e para a vida. É isso que Jesus quer de nós. E que Deus abençoe nossos esforços nesse sentido, buscando o autoconhecimento. É isso que vai nos mostrar a nossa origem e a nossa destinação em Deus, por amor. Obrigado pelos ouvidos.